Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, hoje, dia 14 de janeiro de 2021, quinta-feira, certo? Vamos já dar início fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no mês do Santíssimo Nome do Senhor Jesus, estamos no ano extraordinário dedicado a São José, e o tema de oração da Rede Mundial de Oração que o Papa propõe, juntamente com as forças oracionais, né? Forças oracionais é ótimo, né? No apostolado de oração, o tema é fraternidade entre os povos, tá? Que mais? Vamos rezar para todas as vítimas do Covid-19, para os que morrem em tragédias, deslizamentos. Aliás, tá uma coisa bem esquisita, né? Aqui no meu estado continuamos em estado de emergência, estado de alerta por questão de seca. Só que o que eu estou vendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aí pula, vai para São Paulo, Minas e Goiás. Um alagamento sem tamanho. Era isso que eu ia falar ontem, mas eu vou falar hoje. Parece papo de teoria da conspiração, né? Eu acompanhei por um tempo, alguns meses, esses canais de YouTube que falam disso, né? Da teoria da conspiração, construções que visam a destruição, às vezes do planeta, colocar tudo fora dos eixos. Parece, não é força de expressão. Depois se você não entender, pelo menos você acompanha o meu raciocínio, tá? E num desses vídeos falavam que havia uma construção, não sei se localizada num deserto dos Estados Unidos, que meio que muda o clima. Supõe-se que umas anteninhas lá, eles têm o poder de mudar o clima, dar chuva de raio, começar a dar tornado, porque tornado é algo que acontece muito nos Estados Unidos. E de uns tempos para cá tem acontecido muito aqui no Brasil. Muito. Pode reparar. Ciclone, né? Mudança climática, uma hora frio, neve, outra hora, sabe? Umas coisas meio esquisitas. E quando eu falo fora dos eixos, teve uma notícia na revista Exame, por isso que não é fake news, eu vi a notícia, troço mais estranho. Porque parece, vai soar mesmo, procura lá, revista Exame. O ano 2020, nós tivemos, se não me engano, eu acho que era 28 dias, não é 8 dias, é 28 dias mais curtos do ano. Ou seja, aquela impressão que você mal acorda, toma café, faz um pouco do teu trabalho, se estressa lá na videoconferência, vai para o almoço, se estressa de novo. Você vira para lá, quando você chega, você tem que encerrar teus trabalhos, seja online, seja home office, seja aí no seu local de trabalho, volta para casa quebrado, tem que fazer comida, dorme. Nós viramos saco de tripa, como dizia uma professora de português lá no meu ensino médio. Ela dizia, não sejamos saco de tripas. O que é o saco de tripa? Come, digere e defeca. É bicho mesmo. O bichinho é um saquinho de tripa. Ele come, se reproduz, defeca e acabou a vidinha. Ser humano tem um potencial muito grande. Mesmo sendo pagão, temos inspirações, temos sonhos, queremos avançar e não estamos patinando. Se você observar, a vida da gente está patinando, né? Esses 28 dias, de repente me veio, isso não é inspiração do Espírito Santo, é uma coisa de todas as informações que eu leio, então eu acredito que não foi algo do Espírito Santo, né, não é algo inspirado, não posso colocar tudo também que é da graça de Deus, é uma coisa humana minha. Porque quando eu li aquela notícia me veio, por que existe vários centros de aceleração de partículas aqui no Brasil, na Europa, acho que nos Estados Unidos? Porque se você não sabe, esses tempos eu comentei porque eu li e apareceu um pouco no noticiário, só que não explicou por que existe aquele centro, acho que lá em Campinas, que o Bolsonaro foi inaugurar. Por que o Brasil tem que ter acelerador de partículas? E existem algumas revelações de Nossa Senhora, não me recordo se é de Anguera, em que ela alerta que o homem está mexendo com coisas que não deveria, e isso pode provocar danos ou irreversíveis ou fatais. Porque está brincando de ser Deus, né? Deus Todo-Poderoso, só que é um micro-Deus.
Então hoje eu estou usando para dar um pitaco meio alarmista, meio teoria da conspiração, mas é uma coisa que é preciso pensar. 28 dias é praticamente um mês, tá? Um mês perdido. Porque ficou acelerado. A gente está vivendo numa aceleração. O eixo da Terra não está normal. Isso os pesquisadores, cientistas já sabem. O eixo da Terra deu uma inclinada, uma coisa assim, ele está esquisito. Então os dias estão muito curtos, noites também. Nós vivemos num tempo acelerado. Qual o objetivo? Eu não sei. Mas coisa boa não é. Tá? Ah, nós podemos fazer alguma coisa? Então, aí que tá. Eu não vou fazer que nem essas pessoas que têm esses canais de ficar falando sobre a questão do apocalipse, porque o evangélico ele é muito escatológico. A maioria dos evangélicos falam, se preparam muito para o apocalipse, para o fim dos tempos. Mas aqui eu vou dar o meu parecer na minha visão miserável da coisa. Também não adianta a gente ficar alarmado. Veja bem, a gente precisa estar observando os sinais. A gente não pode também ficar alarmado e cair numa outra ansiedade. Porque essas pessoas que fazem esses canais não dão a solução. Minimamente falam de Jesus. Mesmo sendo evangélico ou desigrejados, que eles se chamam, né? Eles não pertencem mais a nenhuma igreja evangélica. Entendeu? São fiéis a Jesus. Aí já é outra história, cada um, cada um. Então, tá difícil. Vamos pedir clemência para todos os cientistas, então. Esses tempos eu pedi, né? Vamos consagrar a vacina e toda a indústria farmacêutica ao coração imaculado de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Mesma coisa cientistas que mexem com física quântica, toda essa parte que nós não sabemos, né? Que é uma coisa mais especializada, mas que infelizmente está mexendo com as moléculas, partículas, elétrons e nêutrons, né? Prótons também, né? Que o negócio está muito complicado, certo? Eu queria trazer isso porque eu li recentemente mesmo. É um pouco alarmista a situação. E essa sensação de que a gente está vivendo de forma muito curta, dias curtos, não é impressão, é na real. E qual que é o objetivo? Talvez deixar a gente mais ansioso, nervoso, estressado. Os animais estão estressados, né? Teve um caso aqui em Curitiba, acho que talvez tenha passado aí a nível nacional. Na virada do ano, colocaram um rojão na boca de um cachorrinho e o cachorrinho perdeu a mandíbula. Eu queria dizer que esse cachorrinho morreu, tá? Ele não resistiu. Eu tô rezando, e não só para ele, para essas pessoas as que fizeram essa maldade, mas todas as pessoas que atropelaram e mataram nesses últimos dias de forma violenta e ainda tem a capacidade de dar uma desculpa esfarrapada, né? Que é o caso do cara que atropelou e matou uma menina de 5 anos aqui na BR-376. A alegação do cara, eu não vi, apesar que a frente ficou totalmente destruída, né? Eu não vi. E para piorar, o cara conhece a família da menina. Então, ele não vai ser preso, né? Porque tá fora do flagrante, mas graças a Deus muitas pessoas denunciaram a criatura, filhinho de Deus, precisa de conversão, né? Então é necessário rezarmos para essas pessoas que têm muita maldade no coração. Porque isso é maldade. Não é nem para dizer que tá imbuído do capeta, não. É para dizer que o cara tem maldade humana mesmo. Não tem senso. Então, uma situação nefasta aconteceu nas vossas vidas, reze por essas pessoas. Inclusive, teve um ator que teve a mandíbula fraturada, né? Mas é que o cara acho que é meio briguento também. Não estou dizendo que mereceu, mas quem é violento encontra o que não deve. Né? Acho que vocês andaram sabendo aí. Um ator da Globo que está com uma novela aí sendo reprisada. Teve a mandíbula... Nossa, o cara ficou desfigurado mesmo. Tá fraturado, foi feio. Então, assim, é preciso tomarmos cuidado. Veja também o que você está seguindo nas redes sociais. Eu já falei aqui, eu sigo uma moça que não tem nada a ver, ela é da Fazenda 12. Ela faz poses sensuais, tudo. Mas ela eu continuo seguindo no Instagram.
que eu acredito na conversão dela. Um dia Jesus vai tocar profundamente nela, né? Mas é preciso que também Jesus toque profundamente na minha vida, na sua vida, para que a gente tenha uma coerência, né? Porque hipócrita a gente sempre é. Em algum momento da vida, do dia, da noite, a gente, dentro das loucuras, também a gente sempre é hipócrita, tá? A gente tem hipocrisia, mas precisamos evitar, né? Porque perfeito só Jesus. Então vamos rezar a oração de São José, depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e a gente vai partir para a liturgia da palavra, tá? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, do tempo comum, cor litúrgica verde. Lembrando, quem que é o santo de hoje, né? O santo desse dia 14 é São Félix de Nola. A primeira leitura é Hebreus 3, versículos de 7 a 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidar, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 94, com o refrão: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e postemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com a sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os vossos corações. 40 anos desgostou-me aquela raça e eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os vossos corações. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostre-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Recordamos que nesse domingo foi o domingo do batismo do Senhor, tá? E o evangelho foi Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Só tem um ponto aqui com relação ao evangelho de hoje, a cura do leproso. Naquela época não se podia tocar em pessoas que tinham lepra, porque elas eram impuras também. Na verdade, era uma forma de evitar o contágio, né? Os judeus sabiam que tocar numa pessoa com lepra era
possivelmente ficar com lepra. E Jesus não teve medo da lepra, porque primeiro que Jesus é Deus e homem, né? Mas assim, esse é um exemplo, né? Jesus tem a responsabilidade, ele toma posse do que é dele, ou ele quando ele quer, ele vai se entregando à situação. Se tiver que curar, cura, né? Tiver que expulsar demônio, expulsa. Ele tem responsabilidade sobre a pessoa. Apesar de ele ter falado para o ex-leproso não divulgar, a graça do Senhor, porque quando a gente é tocado por Jesus, é a graça do Senhor que se manifesta. Nós somos preenchidos naquele momento pelo Espírito Santo. É uma teoria minha. Porque a partir daquele momento ficamos tão alegres, não é por vontade nem dele, mas é preciso divulgar. É o Espírito Santo que faz a divulgação. Nós ficamos cheios do Espírito Santo a partir do toque de Jesus. Então é algo a ser meditado, né? Então quando a gente lê a palavra, nem que assim, às vezes você faz o estudo da palavra pela liturgia de hoje. Em todas as missas vai estar essa mesma liturgia, né? O padre vai estar sempre de verde, a não ser que seja o santo lá do dia, que ele vai estar com outra cor, ou vermelha, ou branca, por conta desculpa, por conta do padroeiro da paróquia, etc. Né? Nós podemos fazer o estudo da palavra todo dia a partir da liturgia do dia, pela primeira leitura, pelo salmo, pelo evangelho. E agora, né, fazendo sempre essa lembrança, qual que foi a última leitura do domingo, que é o mais importante. Você pode faltar as missas de segunda a sábado, mas a de domingo não, certo? Então a leitura é mais importante. Então é ela que vai dar o norte para as leituras subsequentes, pelo menos é o que eu tenho observado, certo? Ah, mas falou de São João Batista, né? Se não me engano, domingo, o batismo do Senhor, na verdade não é só São João Batista. O Senhor Jesus foi batizado nas margens do Rio Jordão e na hora que ele saiu veio o Espírito Santo. Teve um padre que fez essa observação. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo e a voz de Deus sobreveio sobre Jesus, né? Então, a partir do batismo, Jesus começa. Então, o que a gente pode meditar fazendo a referência da leitura de domingo com as leituras do Evangelho até agora? Nós vemos milagres, Jesus fazendo milagres. E se você observar dentro do Evangelho, Jesus começa a ter sua vida pública, fazendo milagres, expulsando demônios após o batismo. Mas, na verdade, o batismo foi feito com água, mas foi Deus quem concedeu a graça, duplicou, potencializou, reenviou o Espírito Santo. O Senhor Jesus nunca esteve fora do Espírito, o Espírito Santo nunca esteve fora do Senhor Jesus, mas naquele momento ele recebeu, né, uma carga, digamos assim, talvez, né? O seu poder foi publicamente exposto, posso dizer assim. E aí ele começou a fazer o seu trabalho de 3 anos, tá bom? Fica a meditação, tá? Não sei se você vai chegar a essas conclusões, porque é preciso fazer bastante a técnica do estudo da palavra, né, que eu já falei, pelo método a Bíblia do meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib, leitura orante aqui do nosso bispo Dom Antônio Peruso, certo? Lectio Divina, peça inspiração, mas sempre faça, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz de Cristo, não esqueçam da palavra de Deus, nem que seja por um instantinho, tá? Nem que seja uma homilia que você recebe do Padre João Marcos, né? Que ele tem um WhatsApp para disparar homilia, mas esteja sempre com a palavra de Deus em dia, de alguma forma, tá bom? Um abraço a todos, paz e bem.